É claro que os impactos do vírus, eles foram sentidos de forma diferente por cada segmento, assim, mas de maneira geral, quão feio foi o estrago na economia? Foi muito feio. O estrago foi inédito, na verdade. Assim, foi algo que não se via já há várias décadas. No caso dos Estados Unidos, foi absolutamente inédito. O nível de desemprego lá explodiu. Os Estados Unidos vinha numa queda histórica do desemprego e, em questão ali de 2, 3 semanas, o índice subiu de uma forma inimaginável. No Brasil, o impacto foi muito grande também e é importante dizer que indicadores tradicionais da economia, como o próprio índice de desemprego, não são suficientes para captar o tamanho da paulada que a economia tomou aqui no nosso país. Quando nós enxergamos o volume de pessoas que saiu da força de trabalho, por assim dizer, ou seja, que desistiu de encontrar emprego formal, esse número subiu muitas vezes. E se esse número fosse computado no índice oficial de desemprego, mostraria um número muito diferente. Existem outros fatores que impedem de nós visualizarmos o impacto real do Covid-19 ou das medidas de contenção ao Covid-19 na economia. Algum é a própria rigidez da legislação trabalhista no Brasil. Então, tem muita empresa que já quebrou e que simplesmente ainda não conseguiu pagar, demitir oficialmente os seus funcionários. Então, o impacto ele é gigantesco. Isso ele pode ser visto de maneira direta num site que eu tenho acompanhado com bastante frequência, que é lá o índice de consumo da Cielo, onde eles captam na ponta esses números, né? Então, a boa notícia é que na última semana houve uma recuperação do índice de consumo, uma recuperação bastante importante em alguns setores, mas, de modo agregado, o número ainda é bastante assustador, né? Então, assim, o impacto foi muito, muito grande. O próprio Sebrae fala de centenas de milhares de empresas já fechadas, muitas outras para fechar. Uma reportagem do Economist publicou que dizia que metade das empresas com menos de 500 funcionários nos Estados Unidos ou quebrou ou está para quebrar. Então, o fato é que quando nós temos uma grande parcela dos negócios, principalmente negócios de menor porte, que não tem caixa para aguentar grandes períodos operando, o desastre ele necessariamente vai ser muito grande, tanto no Brasil quanto no restante do mundo. Isso traz impactos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Tem questões aí que são mais de curto prazo, como a quebradeira ou a queda imediata no consumo, como também no longo prazo, que é na própria estrutura econômica e social do país, né? Seja do Brasil ou de outros países também. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma redução, na verdade, um aumento do uso dos canais de venda na internet. Sim, o canal de venda na internet tem sido o grande salvador da pátria aí, porque é um canal que se mantém operando, né, em vários setores. E também o que se vê é um aumento relativo do poder dos grandes negócios, né, e a tomada de espaço de muitos pequenos negócios. Então, assim, a gente poderia continuar falando em outros tipos de impacto ainda, mas de maneira geral é isso, assim, um impacto muito grande mesmo. Hein, Diego? Uma coisa que muitos dos nossos ouvintes estão iniciando com gestão, né, começar a aprender sobre empreendedorismo, são empreendedores por necessidade, nem todos são grandes conhecedores de economia. Uhum. O que o desemprego lá nos Estados Unidos tem a ver com o pequeno empresário aqui no Brasil? Tem muito a ver porque o pequeno empresário, de uma forma ou de outra, de maneira direta, mas na maioria das vezes de maneira indireta, a renda dele, o volume de vendas, o preço que ele consegue colocar no mercado e também o preço dos insumos que ele compra vai ter algum impacto do mercado externo, principalmente americano, porque a economia americana é a locomotiva do mundo, junto com a economia chinesa e depois da União Europeia. Então, o que acontece? No momento que ocorre uma quebradeira lá, reduz o poder de compra da população americana, das famílias americanas de uma maneira geral, e isso vai gerar um volume menor de importações. Então, empresas brasileiras que, por exemplo, exportam para lá vão ter um impacto direto, e essas empresas
eventualmente vão ter que demitir pessoas, ou vão ter que reduzir a sua atividade operativa, e isso vai fazer com que em algum momento ou outro a demanda agregada da economia, ou seja, a quantidade de produtos e serviços que as pessoas compram, diminua. Então, assim, sempre vai existir algum tipo de impacto quando se tem uma queda tão violenta na atividade econômica como está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Aqui também, mas colocando em perspectiva essa questão específica do impacto americano aqui. Então, a economia hoje ela é global e também no sentido em que ela é toda interligada, né? Então, vai ter impactos de taxa de juros e tudo mais. Então, a pequena empresa pode dizer, tá, mas eu não exporto, não importo, não vendo para os Estados Unidos, não compro para os Estados Unidos. Tudo bem, mas a questão é que se a atividade econômica esfria lá, a tendência é que em algum tempo, e algum tempo após também esfria aqui, e que isso diminua o poder de compra daquele cliente do negócio do pequeno empreendedor. Sim. Uma comparação só para complementar isso, né? É que se as famílias norte-americanas consumiam, e aí eu vou usar um exemplo um pouco fora da realidade, mas consumiam 100 unidades de laranja por mês, elas de repente passaram a consumir só 50, e 50 pode ser o número que o próprio país norte-americano consegue produzir para abastecer o seu mercado interno. Então, normalmente o primeiro corte ele vai ser o de fora, né? Claro que se a gente ainda conseguir produzir mais barato, mesmo com os impostos sobre importação que acontece, a gente ainda conseguiria seguindo vender. Mas ainda assim o impacto seria sentido também, né? Porque pode, daí, se a prioridade for a nossa laranja, no caso, e a laranja é um produto muito exportado para os Estados Unidos, pode diminuir justamente a quantidade de laranja que eles vão passar a importar da gente. E claro que isso daí tem efeito depois até em sistemas, né? Porque os produtores, eles também vão utilizar, vai ter algum sistema de transporte, vai ter um sistema emissor de nota fiscal eletrônica para exportação de laranja. Todo o ecossistema ele está interligado justamente com isso, né? Então o poder de compra, de aquisição, o poder aquisitivo da família norte-americana, ele com certeza faz muita diferença.